Bem, galera, agora que a gente já viu os principais cuidados que a gente precisa tomar com as bolsas de sangue e tudo mais, essa visão geral, essa diferença de hemocomponente para hemodderivado, que é bastante importante, a gente vai falar agora dos principais hemocomponentes que a gente pode extrair do sangue e as suas aplicabilidades, certo? Bem, então, como eu falei, de uma bolsa de sangue total, a gente vai conseguir separar diversos hemoderivados e hemocomponentes. Tá aí uma listinha do que de básico a gente consegue separar e vamos falar primeiro então do concentrado de hemácias. Bem, o concentrado de hemácias ele é obtido através da centrifugação do sangue total e aí eu removo boa parte do plasma. Isso precisa ser realizado em até 18 horas após a coleta e o que eu consigo é um volume em cerca de 220 a 200 ml daquela bolsa de sangue, daqueles 500 ml. Dependendo da solução conservante, eu consigo uma validade de 35 a 42 dias, armazenando entre 2 a 6 graus Celsius. Tá? Essas hemácias eu ainda posso pegar e congelar elas, adicionando um agente crioprotetor como glicerol, amido hidroxilado, e aí eu consigo uma validade de 10 anos e armazenando numa temperatura de menos 65 graus Celsius. Além disso, nós podemos pegar e fazer um concentrado de hemácias lavadas. Para no caso ser algum paciente, porque o que acontece? A gente não consegue fazer uma completa retirada dos leucócitos, né, quando a gente faz a centrifugação. E alguns desses leucócitos podem provocar algumas reações no paciente. Então, a gente acaba fazendo uma lavagem com solução fisiológica, dá uma perda aí de cerca de 20% de hemácias e é utilizado em paciente que tem deficiência, para deficiência de IgA. Tá? E, além disso, eu ainda posso fazer desleucocitação completa para evitar ainda mais essas reações. Isso tudo vai depender da resposta do paciente, de como ele vai estar, e aí eu vou ver mais ou menos o que eu vou precisar utilizar. Tá? A camada leucoplaquetária, eu consigo uma quantidade muito pequena de leucócitos nesse concentrado de hemácia final. E além disso, caso eu tenha um bom armazenamento dessas hemácias, elas estejam armazenadas lá naquela faixa de temperatura indicada, eu posso, depois de até 3 dias que passou da validade, fazer um rejuvenescimento, tá? Para restabelecer os níveis de ATP e glicerol de fosfato, o 2,3-DPG. Com isso, eu consigo pegar esse concentrado de hemácias e conseguir transfundir para um paciente em até 24 horas. Tá? Tem, digamos assim, uma certa margem de segurança. Tá? Esse concentrado de hemácias é indicado em casos de anemias, hemorragias. No caso, se eu tiver uma perda volêmica superior a 25% ou 30% da volemia total. São contraindicados só para promover sensação de bem-estar, cicatrização de feridas profiláticas ou expansão do volume vascular. Tá? No caso dessas perdas de volemia, nas hemorragias, você consegue restabelecer o hematócrito em até metade do tempo do que se você utilizasse uma bolsa de sangue total. E isso acaba se tornando bem vantajoso em situações de grande emergência. Tá? O concentrado de hemácias em relação ao sangue total, eu consigo rapidamente corrigir os sinais e sintomas de hipóxia, que é a ausência de oxigênio por algum bloqueio, e também colocar os níveis de hemoglobina
aceitavelmente, nos níveis aceitáveis rapidamente. Então, ao invés de eu chegar e colocar mais um volume de sangue dentro daquele sistema, eu estou só aumentando a quantidade de hemácias. Tá? Então, isso não sobrecarrega tanto o meu coração, o meu sistema circulatório. Além disso, como eu estou retirando aí esses leucócitos, eu tenho menos risco de reações imunológicas. Pacientes com problemas renais, eu não sobrecarrego tanto esse paciente porque eu não vou ter aí níveis grandes de alguns metabólitos, de alguns sais, que podem acabar elevando a pressão arterial desse paciente renal. E aí eu tenho uma reação em cadeia. Eu posso tentar corrigir um problema e acabar piorando o outro. Bem, também posso pegar, como eu falei, e separar as plaquetas do plasma. Tá? Pegando e fazendo uma dupla centrifugação do sangue total. Então, primeiro pego o sangue total, centrifugo ele, em seguida separo o plasma e desse plasma eu faço uma nova centrifugação e separo as plaquetas. Tá? Eu também posso pegar e fazer uma aferese, tudo bem? Só que quando eu faço no caso de uma centrifugação de bolsa, eu consigo de 50 a 60 ml. Por aferese, eu consigo de 200 a 30 ml. Só que eu só posso fazer isso de um único doador e não posso fazer por mais de 15 minutos. Esse concentrado de plaquetas tem que ser armazenado a temperatura de 22 graus, mais ou menos 2, e sob agitação constante tem validade de até 5 dias. Tá? Então, muitas das vezes eu guardo a bolsa do sangue total e aí, dependendo da situação, eu faço a separação do concentrado de plaquetas. Tá? Como eu falei, eu posso fazer esse concentrado de plaquetas por dois tipos: centrifugação em 2 etapas ou o método de extração da camada leucoplaquetária, que é o método SLP. Tá? No caso aqui da extração do sangue total, eu faço uma centrifugação leve para separar o plasma do sangue, da parte de hemácias. Tá? Separo o concentrado de hemácias e, do outro lado, eu pego o plasma rico em plaquetas, o PRP. Faço uma nova centrifugação, agora mais intensa, e consigo obter ali 50 ml do concentrado de plaquetas e o restante de plasma. Tá? E aí eu pego isso aqui e utilizo no paciente. Uma outra forma é fazendo a separação dessa camada leucoplaquetária, tá? Que ela fica nessa região aqui, ó, tá vendo? Bem branquinha. Então, eu faço primeiro uma centrifugação. Aqui, no caso, eu posso tanto preparar com uma bolsa tripla ou uma bolsa quádrupla. Tá? Então, aqui eu tenho a primeira bolsa, fiz a centrifugação. Tá? Depois da centrifugação, eu abro a parte de baixo e separo o concentrado de hemácias, o CH. Certo? Bem, também abro a parte de cima e vai o plasma, tá? Sem a camada leucoplaquetária, que vai ficar aqui, a CLP, vai ficar aqui na bolsa 1. Depois, eu separo, mais uma vez, com uma segunda centrifugação, para o caso de bolsas quádruplas, tá? O concentrado de plaquetas e aqui fica apenas o restante, o que eu não consegui separar, os leucócitos e outros componentes, outras proteínas e tal.
vão acabar ficando nessa bolsa original que vai ser descartada. Tá? O interessante é a gente pega e a gente vai desconectando, selando essas bolsas e desconectando essas saídas. Tá? Existe uma máquina que auxilia na, na retirada do conteúdo, tanto por cima quanto por baixo. Tá? Vocês podem ver no vídeo também. E a gente, depois que a gente separa isso, a gente vai selando, obviamente, para que não contamine. Tá? Bem, é indicado para casos de plaquetopenia, tá? Ou seja, quando eu tenho baixa de plaquetas. E também, no caso, eu posso ainda pegar, fazer uma filtração para retirar os leucócitos remanescentes, para aí melhorar aí, que esses leucócitos que acabam ficando nas bolsas podem gerar reações febris, tá? E com isso acabar, obviamente, sendo um inconveniente na hora da transfusão, certo?